Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 236. Então a questão é de número 63, das manifestações físicas. Então nós não terminamos ainda a questão 63, de forma que nós vamos voltar aqui umas 2 linhas mais ou menos, por mais que nós já esclarecemos a respeito. Então Kardec disse assim, ó: no caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Nós já esclarecemos a respeito dessa questão, né, no vídeo de número 235, de forma que não há necessidade de tecer comentários a respeito desse assunto. Nós só lemos esse trechinho para darmos sequência aqui, né? Então Kardec continua assim, ó: estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa, né? Então, veja bem, o que ele está querendo dizer aqui. Deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu perco. Estando presente, Kardec, ele percebeu, através dos estudos minuciosos, ele percebeu tudo isso. Ele analisou todos esses processos que quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa, né? Então, naquela época lá, quando ele realizava os estudos minuciosos, que ele ia até aqui, porque Kardec foi muitas vezes naqueles salões ver com os próprios olhos dele, assistir com os próprios olhos dele aqueles, né, como se diz assim, aqueles fenômenos, porque ele, na condição assim de um estudioso, enquanto as pessoas brincavam, né, se divertiam, ele ia àqueles salões para poder estudar aqueles fenômenos que até então era desconhecido. Muitos acreditavam em milagre, maravilhoso, paranormalidade, né? E outros não acreditavam em nada. E então Kardec, ele ia até aqueles salões para observar, porque naquela época, naqueles salões, né, naqueles cabaré, aquelas coisas todas, esses fenômenos aconteciam. Então, para despertar, né? Então, ele ia até esses salões.
Então ele observava tudo. Então ele observou, né, que algumas mesas, algumas cadeiras, né, alguns móveis ali, esses móveis, em dado momento, antes de se erguer, né, ocorria ali alguns estalidos, né, como se uma força estivesse ali impregnada. E a mesma coisa, as pessoas assim, quando vai pegar um peso, né, e que ele não está dando conta daquele peso. Vamos pensar por esse lado assim, para ficar mais fácil. Então observa assim, por exemplo, dois homens quando vão carregar um guarda-roupa. Se o guarda-roupa é muito pesado, mas os dois homens mesmo assim eles persistem, então eles levantam devagarinho aquele guarda-roupa até trazer até no colo, mas às vezes acontece do guarda-roupa voltar até lá no chão novamente e as pessoas falam assim, não conseguimos, nós dois não dá conta não. E durante aquele período que a pessoa está levantando o guarda-roupa, ocorre alguns estalidos nas portas, pá, 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 né? Porque movimenta-se o guarda-roupa para lá, para cá. Então, a madeira do guarda-roupa, ela provoca um barulho que é tido como um estalido, né? Então, olha só, Kardec, como que ele é esperto. Quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. É o que nós acabamos de dizer aqui, né? Sente-se como um frêmito, que é um prelúdio do movimento. Então, tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Tá vendo só? É o que nós acabamos de dizer de comentar com relação ao guarda-roupa. Um homem de lá, outro de cá, se esforça para levantar aquele guarda-roupa e ele leva até a altura do joelho, mas de repente eles percebem que não conseguem, eles voltam o guarda-roupa para o chão, né? Então, Kardec observou tudo isso, que em alguns casos, algumas mesas, havia ali uma certa dificuldade. Olha só para você ver a esperteza de Kardec. Ele observava até o movimento, até a dificuldade que aquilo que depois ficou considerado como espíritos, né? Graças ao fluido de efeito físico dos médiuns, que depois foi considerado médiuns, até esses movimentos bruscos, movimentos assim lentos, ele observava.
tem-se a impressão de que ela se esforça por desprender-se do chão. Depois o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para apanhá-lo. Então, observa para você ver uma coisa. Observa só para você ver uma coisa. Quando se reúne ali todo mundo, né? Porque aqui ele está tratando já de um local onde as pessoas se reúnem para esse propósito. Então ele percebe que no princípio, né, antes da mesa se erguer, né, aos ares, ele percebe alguns estalidos. Como ele percebe também assim uma certa dificuldade para aquela mesa se levantar até uma certa altura. Mas depois que ela se levanta, né, depois que ela ergue até uma certa altura, ela começa assim, numa velocidade, ela adquire uma rapidez tão grande no ar que as pessoas ali presentes quase que não conseguem acompanhar o movimento daquela mesa, para lá, para cá, para cá, para lá, para cá. Então, olha só para você ver, parece que até ganhar aquela altura, é como se, vamos pensar assim, é como se fosse, até ali é duas pessoas tentando erguer o guarda-roupa. Mas depois que aquelas duas pessoas convidam mais uns 2, mais uns 4, então fica mais fácil, porque 4, 6, 8 consegue movimentar esse guarda-roupa para lá, para cá dentro de casa com uma facilidade tremenda, né? Olha só para você ver. O movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Olha só. Uma vez acentuado o movimento, pode eles afastar-se da mesa. Então, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Então aqui já nós podemos dizer que aqui esse trabalho aqui não é um trabalho de experimento realizado por Allan Kardec num cabaré, num bar, numa coisa assim. Isso aqui era experimento que ele realizava em determinadas residências, porque ele tinha muitos amigos na época, porque naquela época não existia centro espírita, porque nem sabia, né, que isso tinha, assim, vamos dizer assim, que isso tomaria um corpo tão grande como tomou, né?
Então, Allan Kardec, ele se reunia na casa de alguns amigos dele, que eram médios, que tinha filhas e filhos, outros amigos médios, sérios, auxiliavam a Allan Kardec. Então, aqui nós sabemos, pelo que descreve aqui, que eram, assim, reuniões em casas de alguns amigos de Kardec naquela época, porque ele estudava, né, alguns experimentos. Porque aqui, uma vez acentuado o movimento, pode eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato, né? Então, eram reuniões de experimento na casa de alguns amigos. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora noutro. Então vamos pensar da seguinte forma: ao mesmo tempo que em determinadas reuniões essa mesa, para ela se erguer ali do chão, ela se erguia, Kardec observava tudo isso, ela se erguia assim, com alguns estalidos, com uma certa dificuldade imensa, né? Com uma certa dificuldade imensa, mas ela ia devagarinho, com alguns estalidos e tal, mas quando ela ganhava altura, ninguém conseguia segurar ela, porque os movimentos eram muito ágeis. Mas depois ela voltava, né, e se sentava novamente. Mas Kardec observou uma outra coisa também, ó, pra você ver como que ele era analítico. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Então observe só para você ver, ao mesmo tempo que em uma reunião ela se erguia com a grande dificuldade, ele percebia isso, como se ela estivesse gemendo por dentro, né, para se erguer. Em outras reuniões, a mesa já e já se erguia só, ficava na ponta do pé assim no chão, né? Porque lógico a mesa tem 4 pés, né? 4 partes. Ela ficava com um pé no chão e pulava para lá, pulava para cá, né? Um pé direito, outro pé esquerdo. Era aquela facilidade, tudo. E Kardec ficava encucado com aquilo, né? Mas como, gente? Porque em uma reunião, a dificuldade imensa para essa mesa se erguer, e em outra, essa mesa ela já pula para lá, pula para cá de uma vez. Então, olha só você ver a conclusão que ele retoma suavemente a sua posição natural. Noutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Olha só para você ver, né? Doutras reuniões, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio, né? Aquela facilidade imensa, já balançando para lá, para cá. E os médios todos ali sentados, né? Nas cadeiras ali. E a mesa lá no teto, balançando para lá, para cá, oscilando, como se fosse um navio. Doutra final, mas para isso, doutras
afinal. Mas para isso, necessário se faz considerável força mediúnica, né? Aí agora aqui é onde nós estamos tratando essa questão, não é força mediúnica. Kardec deixou, nós já esclarecemos isso aqui atrás, aqui, ó, força mediúnica. Kardec deixou esse termo para que pudéssemos, né, separar o joio do trigo e raciocinar com bom senso. Você pode dizer, Kardec errou? Não, Kardec nunca errou. Está certinho aqui o termo. Só que de acordo com o nível evolutivo nosso. Só que força mediúnica, prestemos atenção nesse item. Esse termo, força mediúnica, é o mesmo que místico. Os místicos é que possuem, eles é quem usam esses termos. Força mediúnica. Entendeu? Trancar a mediunidade. Libertar a mediunidade. Porque existem pessoas que dizem assim, eu não quero ser médium. Olha só para você ver. Já está totalmente errado. Porque não tem que querer. Não tem que querer. Médium nasceu de mulher na terra é médium. Agora, como nós já dissemos em outros vídeos, dons mediúnicos, mais ostensivo e menos ostensivo. Mas todo mundo tem dom. Ele pode não sentir, assim, aptidão nenhuma por nenhum, né? Mas trancar mediunidade, trancar dom mediúnico, isso não existe. Mas os místicos, eles usam isso. Força mediúnica, trancar mediunidade, vamos usar esse termo, trancar mediunidade, destrancar mediunidade. Mas por que destrancar? Não, porque tem pessoas que dizem assim, a minha mediunidade eu pedi para ser trancada 10 anos atrás, então eu estou vindo aqui a essa casa espírita para vocês destrancá-la, porque agora eu quero trabalhar com a minha mediunidade. Tanta palhaçada, gente do céu. Então, força mediúnica não existe. Isso é místico, isso é esotérico, isso é exótico, isso é charlatanismo. Isso não condiz com o espiritismo. Kardec deixou dessa forma aqui justamente para que nós raciocinássemos dessa forma. Nós não podemos aderir. Espírita, verdadeiramente espírita, não pode aderir a esse termo. Se aderir, você entendeu? Ou melhor, se adere, é porque ele não é espírita. Você entendeu? Então, o que Kardec quis dizer que força mediúnica é médios ali mais ostensivos, médios mais educados, médios mais disciplinados, médios com maior controle das energias, do fluido vital, da energia vital, que substitui por força mediúnica. Porque força mediúnica nós já esclarecemos do que se trata. Então, por exemplo, na sala de aula tem 50 alunos, vamos pensar assim, cada um tem um nível intelectual, escolar, moral. Cada um tem. Então, tem alunos que têm aptidão por todas as matérias, né? Como tem alunos que detestam determinadas matérias e estão ali todos juntos. Então, não podemos dizer que aquele que
tem aptidão por todas as matérias, ele é mais forte do que aqueles que não têm aptidão por outras matérias. Não, ele é mais evoluído, ele é mais experiente, ele é mais dedicado, ele é mais disciplinado, né? Ele é mais antigo na evolução, foi criado há muito mais tempo, né? Ele é mais esforçado, ele abdica, né? Ele renuncia, que é a mesma coisa. Mas ele não pode se dizer que ele é mais forte do que os outros amigos de sala de aula, né? Então é uma questão assim de interpretação, nós temos que raciocinar a respeito dessas questões assim, porque senão comemos gato por lebre, né? Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência, porque já está terminando já esse capítulo 2º, já nós vamos iniciar o capítulo 3º das manifestações inteligentes. Mas vamos terminar esse capítulo primeiro.